Fala galera, beleza? Esse final de semana que passou nós tivemos o Campeonato Mundial de Ciclocross em Ostende, na Bélgica. Ostende é uma região litorânea, então tivemos uma prova que era basicamente metade da prova na praia, então era muita areia. Para quem assistiu a prova, tinha situações onde os caras, as meninas, passavam e literalmente as ondas batiam nas bikes e muita areia, o pessoal carregando as bicicletas algumas vezes, e o que decide uma prova dessa é a habilidade dos caras de passarem na areia com aqueles pneuzinhos de 33 mm, que é uma coisa bem louca, né? Então a gente viu uma situação que tinha uma ponte e os caras subiam aquela ponte, tinha 21% de inclinação e na descida também chegava a uma velocidade absurda e descia a ponte e entrava naquele areião. Você fala assim, agora esse cara vai cair. Mas ali estão os melhores do mundo, né? E vamos falar então das provas. No sábado nós tivemos duas provas e foram as provas Elite Feminina e Sub-23 Masculina. Vamos falar então da primeira prova, da mais importante, que é a Elite Feminina. A Lucinda Brand, holandesa, ganhou a prova e merecidamente. Ela já tinha batido na trave algumas vezes e faltava só esse título aí para o currículo dela. Ela também foi a campeã da Copa do Mundo e logo de cara na primeira curva, a maior rival dela, podemos assim dizer, que eu já tinha falado aqui, a Celine Del Carmen Alvarado, que era campeã mundial do ano passado, caiu já na primeira curva. E parece que isso afetou um pouquinho ela e ela não conseguiu se recuperar. E três holandesas ficaram na frente quase que o tempo todo na prova. A Lucinda Brand, a Annemarie Worst e a Denise Betsema, que eram a Denise Betsema e a Lucinda Brand as favoritas. E a Lucinda Brand ganhou com uma diferença muito pequena na chegada. Teve até um caso lá que numa das curvas a Annemarie Worst caiu e parece que algumas pessoas falaram assim, ela não foi desclassificada, a Lucinda Brand derrubou. Não, foi uma coisa normal de prova, não teve nenhum empurrão, nada. As duas são holandesas e não teve nada disso, uma querer derrubar a outra. Então foi no final a Lucinda Brand campeã, a Annemarie Worst segundo colocada e a Denise Betsema com a medalha de bronze. Legal, a Clara Rossiger, americana, foi a quarta colocada, foi muito bem. E para vocês terem uma ideia, a Celine Del Carmen Alvarado foi apenas a sexta colocada e a Yara Kastegen, também holandesa, a quinta colocada. Então, um grande domínio da Holanda, não só na prova feminina, mas também no Sub-23 masculino, que foi a outra prova que aconteceu no mesmo dia. Então, os atletas da Sub-23 também, os favoritos, a maioria eram holandeses e belgas, como sempre. É uma disputa entre os laranjinhas e os azuis claros, né? Essa disputa aí muito grande, estavam na Bélgica, mas quem foi o cara que foi campeão foi o Pim Honhar. Até a comemoração dele parecia um pássaro, uma coisa bem estranha. E estavam ali 3 holandeses e 4 belgas, e ele conseguiu abrir um pouquinho no meio da corrida e foi embora. E o segundo colocado foi o que foi o campeão mundial o campeão mundial Sub-23 no ano passado, o Ryan Kemp. Até foi muito legal porque ele falou assim, eu me senti muito bem, o ano passado eu ganhei e eles são amigos, e os dois holandeses, ele ficou muito feliz pelo Pim Honhar ganhar e ele ficou satisfeito com a medalha de prata. Ele só não ficou muito feliz de não poder usar a camisa arco-íris muito, porque esse ano nós não tivemos as provas Sub-23 na Copa do Mundo, então ele não tinha prova para usar essa roupa. Então ele corria na Elite, campeão mundial Elite, é o Mathieu Van Der Poel, ele não pôde usar essa camisa de campeão mundial. Ele falou, eu só usei em 2 provas, mas infelizmente. Terceiro colocado, o Timo Kielet, belga, e outros caras também ali, sempre, o Tan Van Der Bosch, também belga, foi o quinto colocado, Emil Vestige, belga, então sempre ali, Holanda e belga. O melhor colocado, não belga nem holandês, foi o nono colocado, o Ben Turner, tá? Que é do Reino Unido. E aí no domingo nós tivemos mais duas provas, né? A Sub-23 feminina, que também foi muito disputada,
e a campeã foi a Fan van Empel, holandesa. Então, Holanda já com 3 vitórias. A segunda colocada, Niek van Appelen, também holandesa. E a terceira colocada que eu tinha falado aqui, a Cata Blanca Vaz, húngara. Então, a maioria do pessoal aí também é a mesma coisa. Domínio da Holanda, né, com a Cata Blanca fazendo o terceiro lugar. E a elite masculina, que é o que todo mundo quer saber, nós tivemos uma prova que foi uma grande disputa entre os dois ícones do ciclocross mundial atualmente. Não só do ciclocross, né, do ciclismo e do mountain bike, que é o Mathieu van der Poel e o Wout van Aert. Os caras largaram e já na primeira volta eles abriram do resto do pessoal, né? Tinha alguns perseguidores ali, quatro belgas. Depois a gente tinha um grupo mais para trás onde estava o Tom Pidcock, que depois foi conseguir passar os outros. Ele largou muito mal, largou lá atrás. O Zdeněk Stybar, que largou nas fileiras de trás, não conseguiu melhorar, terminou em 18º lugar só. E na primeira volta os caras já abriram os dois, né? Na segunda volta, o Mathieu van der Poel estava na frente no setor de areia, ele deu uma errada, o Van Aert saiu de trás dele, conseguiu abrir, e abriu um gap de aproximadamente uns 20 segundos. Na hora eu estava assistindo, eu falei, acabou. Porque quando acontece, geralmente qual que é a dinâmica dos dois? O Mathieu van der Poel sai muito melhor que o Van Aert vai lá e pega ele. Se ele conseguir pegar, que a maioria das vezes ele não pega, o Van der Poel ganha, ele ganha. Eu falei, cara, agora acabou. Porque o Van Aert, ele tem um passo muito bom. Só que o que acontece? E o Van der Poel, ele fica pressionado quando ele está atrás. O que aconteceu? Ele caiu, tomou um tombaço, até quebrou o selim. E ficou longe, ficou 20 segundos. Só que, de repente, eu estava assistindo, de repente, a diferença desabou. Desabou. E o Mathieu van der Poel veio, pegou o Van Aert, eles passaram na frente e aí a câmera focalizou o pneu dianteiro do Van Aert furado. Gente, para quem não sabe, os caras usam pneus tubulares com pressões baixíssimas, tipo 16 libras. E na areia a pressão tem que ser mais baixa ainda. Então o risco de furar é muito grande. Então o cara fica naquela história, ou eu uso um pneu muito murcho e passo melhor na areia, mas tem essa questão de furar. Infelizmente, ele furou o pneu. E aí, ele foi lá, trocou de bicicleta e estava com uma diferença não muito grande para o Van der Poel. Estava mais ou menos uns 10 segundos. E ele fez bastante força, chegou bem perto. A gente achou que ia pegar, né, e os caras iam conseguir disputar. Só que aí, o Mathieu van der Poel abriu, o Mathieu van der Poel era mais rápido na seção de grama, né, que era por dentro ali de uma região de um hipódromo, e o Mathieu van der Poel conseguiu abrir mais e mais a diferença e ganhou a prova merecidamente, tetracampeão mundial, se iguala ao Liboton, que é um belga que é 4 vezes campeão mundial, e só fica atrás do Eric de Vlaeminck, que é 7 vezes campeão mundial de ciclocross. Então, o Mathieu van der Poel ganhou, e depois, as 2 entrevistas que eu assisti ao vivo, o Mathieu van der Poel falou que achou que estava tudo perdido quando ele errou a primeira vez, e o repórter perguntou, o que definiu? Foi o furo de pneu, né? O furo de pneu do Van Aert fez com que ele conseguisse chegar, mas não foi só o furo de pneu, porque assim, se o Van Aert tivesse muito forte, ele tinha pego, passado e ido embora. Os dois são muito iguais, então pequenos detalhes vão fazer a diferença no caso, e é uma corrida muito curta, é 1 hora de corrida. Então, ali não tem como se recuperar. E aí depois, a entrevista do Van Aert, ele falou o seguinte, que ele furou o pneu, que custou muito energia, não sei se alguém aqui já teve o desprazer de pedalar com o pneu furado, você se mata, você faz uma força absurda. E aí ele falou que não foi só isso, que na hora que ele começou a perseguir o Van der Poel, ele foi tirando, só que ele deu uma acelerada, ele passou um pouco do limite, mais do que ele deveria. E foi num setor do quê? Onde ele estava carregando a bike. Ele corre muito bem, ele
correu muito rápido para chegar perto, mas na hora que ele correu muito rápido para chegar perto, ele passou do limite e ele afogou. Isso a gente fala no ciclismo afogado, o cara estava afogado. A gente vê no vídeo que ele estava com uma cara afogado, né? E aí acabou, não tem mais como de recuperar, não tem como parar, não tem nada. Perdeu, e ele falou que a vitória do Mathieu Van Der Poel foi merecida, e é claro que foi, né? Então a gente vai ver agora esses caras se degladiando só nas clássicas, né? As provas clássicas de primavera de ciclismo. A primeira prova que eles vão participar, provavelmente os dois vão participar da Strade Bianche, né? O Van Aert ganhou ano passado, o Van Der Poel também participou. É uma prova com trechos de gravel, eles são muito bons nisso porque vem do ciclocross. E nesse final de semana a gente tem duas provas para fechar o calendário do ciclocross mundial. A última prova do Super Prestige e a última prova do X2O Cup, né? E aí a gente vai ter as duas últimas provas para quem gosta de assistir aí. A gente tem só mais essas duas provas. E aí acabou a temporada de ciclocross. Não tem mais ciclocross, só o ano que vem. Certo? Beleza, galera? Bom, então esse vídeo aí falando do Campeonato Mundial, que apesar de não ter público, foi um Campeonato Mundial muito legal, muito emocionante. Muitas fotos legais. Tem até uma situação que os caras... Tem um cara dentro da água tirando fotos, né? E um fotógrafo tirou uma foto do fotógrafo dentro da água tirando foto dos atletas. Foi uma coisa muito legal que teve nesse Mundial. Beleza, galera? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, dá o seu like. Deixa aqui nos comentários suas dúvidas, críticas, sugestões. Não está inscrito no canal, inscreva-se. E até mais, galera. Abraço.